Como é que é? Não. Isso. Oi, gente, aqui é a Ju do Novela Literária e hoje eu vim responder pra vocês a tag nananão. Já faz algum tempo que eu não respondo tags aqui no canal, então eu resolvi escolher uma aí que o pessoal tá gravando, que tá todo mundo gostando de assistir também, pra responder aqui no Novela Literária pra vocês. Eu assisti essa tag no canal da Paola do Livros e Fuxicos, eu vou deixar o link pro vídeo dela aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como os créditos pra quem criou a tag, pra quem traduziu a tag. Se eu achar tudo isso, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E nessa tag eu tenho que responder então 13 perguntinhas com livros, autores, né, de acordo com os tópicos aqui. Já estou com um pouquinho de medo. Eu separei os livros ali, tem algumas ressalvas pra fazer em alguns, mas eu espero muito que vocês gostem, viu? Porque foi bem difícil selecionar esses livros aqui. Mas chega de falação, vamos lá. A primeira perguntinha é: final de livro nananão. Um final que te deixou péssimo, no chão, arrasado, ou que foi só uma bela bosta? Para esta categoria, eu vou dar uma leve roubadinha, duas roubadinhas, né? Uma que eu não escolhi só um livro, escolhi 3, e outra que na realidade são livros que me deixaram no chão, arrasada, mas porque são muito bons, gente. São assim, inacreditáveis de bons, mas são aqueles finais assim bem chocantes e bem tipo que você fica arrasada mesmo. O primeiro deles é o Of Mice and Men, do John Steinbeck. Tem resenha aqui no canal, então não vou entrar assim em detalhes de cada história. Tem resenha no canal pra quem quiser conferir, vou deixar aqui ou ali nos cards pra vocês. É incrível e o final é tipo, não acredito. Ai, meu Deus. O outro livro também é do Steinbeck, que vocês já estão cansados de me ver falar aqui no canal, que é As Vinhas da Ira. Esse também tem um final bem chocante, bem de deixar você assim, sabe, um dia inteiro deitado no chão, no escuro, sabe, encolhido, em posição fetal, assim. Também tem resenha no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E também tem resenha no canal desse aqui, que é O Senhor das Moscas, né, do William Golding. É um dos livros que a frase final resume tudo. Tipo, a frase final define a história e você pensa, caramba, puta merda, né? É isso mesmo. Então, esse também foi um livro que me deixou arrasada. A pergunta número 2 é: protagonista nananão. Um personagem principal que te tira do sério. Para esta categoria, eu escolhi nada mais, nada menos do que Heathcliff, que é o personagem principal, um dos personagens principais aqui dessa história, que é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse personagem é daqueles, assim, que você ama e odeia. Na realidade, você não chega nem a amá-lo, mas você chega a ficar com pena, mais ou menos, assim, dele, sabe? Em alguns momentos você fica, caramba, tá vendo? Olha como as coisas poderiam dar certo. Mas é o tipo do personagem que faz tudo pra te irritar. Faz coisas que você fica morrendo de ódio. Ai, que cara idiota, estúpido. Seja menos. É um personagem irritante. Assim, durante toda a história, até o final, do início ao fim, você fica com esse sentimento meio esquisito com relação a ele. Complicado, mas muito maravilhoso esse livro. Amo muito. Perguntinha número 3. Série de livros nananão. Uma série que é toda uma grande negação, que te deixou com aquela sensação de tempo perdido. Na realidade, eu leio poucas séries. Já li muito antigamente e na realidade não tem nenhuma série que eu tenha lido que eu ache uma completa bosta. Mas tem uma série que, na verdade, eu não sei se é série, trilogia ou duologia, que é o Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Vou deixar aqui na tela a imagem porque ele tá lá no topo da estante ainda, separado pra doação e tudo. Na realidade, eu só li esse primeiro livro, que é o Estilhaça-me. Tem alguns pontos positivos na história, sim, mas não me prendeu, não achei interessante. Não gostei da personagem principal, assim, da protagonista. Não achei a trama envolvente, não me cativou, sabe? Então, não rolou. Perguntinha número 4. Casal nananão. Um casal que não acende as luzes do seu coração. Para este quesito, eu coloquei aqui este livro, que é da Jojo Moyes, tá com muito reflexo, porque ele é bem clarinho. Mas é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. E aqui nós temos, na verdade, 2 casais, né? Um casal que está no presente e o outro que é uma história que se passa no passado e que a protagonista vai se envolvendo e vai descobrindo mais a respeito através de cartas que ela encontra. Só que nem o casal do presente, nem o casal do passado me conquistaram e nem me convenceram, na verdade, sabe? Eu não senti aquele romance. E você olha esse livro, essa capa maravilhosa, e você pensa, cara, vai ser um romance do ano que eu vou ler e vai ser lindo. E é legal, assim, a história em si, sabe? O desenrolar da história, o mistério pra descobrir as coisas por trás das cartas e por que o casal do passado se separou e tal. O final é legal, surpreendente, mas no quesito romance ali,
dos casais, sabe? A relação, assim, pra mim não rolou, assim, faltou clima, faltou química, faltou um monte de coisa, ficou meio sem graça, meio sem sal. Pergunta número 5. Plot twist, não. Uma virada de mesa que não virou mesa nenhuma. Pra essa categoria eu achei até difícil encontrar livros, porque eu tenho lido poucos livros que tem plot twist, assim, bem evidente, sabe? Essa virada de jogo bem evidente. Na realidade, eu sinto que isso acontece mais com um jovem adulto, com fantasia jovem e coisas assim, mas, bom, eu tentei encaixar um livro aqui que eu acho que tem tudo pra ter uma virada de jogo no final interessante, que é esse aqui, mas não acontece exatamente, né? Acontece o que é mais óbvio mesmo, que da metade do livro, ou menos da metade em diante, eu já imaginava que ia acontecer, que eu não vou contar pra vocês, obviamente. Esse livro aqui é o Menina Má, do William March, e esse livro tem uma edição linda, ele é bem gostoso de ler, assim, passa rapidinho, eu achei a história bacana, envolvente, mas realmente o final eu esperava que houvesse algum tipo de plot twist, e o que aconteceu foi, na realidade, o mais óbvio que iria acontecer mesmo. A intenção dele era dar esse toque de drama necessário no final mesmo e tal, então eu compreendo até que ele não tem essa pegada, mas eu senti falta disso. Perguntinha número 6. Decisão de protagonista, não. Uma escolha que você viu o personagem fazer e você pediu muito pra que não fosse verdade, mas aí era, e aí, que pena. Para esta categoria, eu escolhi Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro é muito bom, tem resenha aqui no canal, mas tem uma coisa que o protagonista, ou a protagonista, não posso contar, mas também não vou contar o que acontece, lógico. Alguma coisa que o personagem faz que, enfim, eu rezei muito para que não fizesse e eu achei que não iria fazer, mas o personagem ou a personagem tomou essa decisão, sabe? Essa atitude, e eu fiquei com o coração na mão. E todo mundo que já leu esse livro sabe o que acontece, e todo mundo fala que chora, então eu não cheguei a chorar, mas fiquei meio assim, sabe? Ai, por quê, né? Poxa. Pergunta número 7. Gênero, não. Um gênero que você nunca vai ler. Nunca diga nunca. Eu acho muito complicado eu falar que eu nunca vou ler algum gênero, porque, cara, eu tenho 28 anos, né? Tem muita estrada aí pela frente, muitos livros pela frente, se Deus quiser, mas eu acho que um gênero que eu não curto tanto e que até hoje eu não me interessei em ler foi autoajuda. Imagino que vocês já estavam esperando essa resposta, né? Mas não é aquele autoajuda que tem uma ficção por trás, tem uma história interessante, ou então até mesmo aqueles que tem uma metodologia, uma teoria, algo como aquele essencialismo, ou então a mágica da arrumação. Esses eu até gosto, mas aqueles assim, ai, como ser feliz, que lida mais com sentimentos e com coisas pra você ser. Eu não sei explicar muito bem, mas esse tipo de autoajuda, assim, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Esse tipo eu não gosto muito, eu acho que tão cedo eu não vou me interessar em ler. Pergunta número 8. Clichê de trama, não. Aquela coisa que tá em tudo que é história e você não aguenta mais ler. Escolhi pra essa categoria A Fada, da Carolina Munhoz. Esse livro tem uma edição muito bonita, olha, bem bacana. Reconheço que é legal pra, acho que jovens ou adolescentes, né, que estão começando a ler aí, se interessam por esse tipo de história, com fantasia e tal, é bem legal, mas tem uma trama que eu já tô cansada e que eu acho que os autores estão escrevendo meio que da mesma maneira, né? Que é aquela situação em que a protagonista não sabe que tem determinado poder, que tem algum dom, alguma coisa especial, e ela vai descobrindo ao longo do livro e tem alguma coisa a ver com a família dela, segredos de família. Eu não consigo mais ler esse tipo de história porque eu sempre acho muito clichê, parece que segue pelo mesmo caminho, sabe? Não sei exatamente se é a forma como os autores escrevem esse tipo de enredo, mas pra mim soa sempre da mesma forma, sabe? Do mesmo jeito, o mesmo tipo de narrativa, os mesmos clichês, as mesmas descobertas. Eu não sei, eu acho isso tão repetitivo hoje em dia, não sei se é porque eu já li muito disso, ou se realmente porque teve algum boom desse tipo de enredo um tempo atrás, mas hoje em dia eu já não. Perguntinha número 9. Recomendações, não. Uma recomendação que você ouve sempre e você sempre fala, não, querida, obrigada. Acho que Percy Jackson. Percy Jackson é uma série de livros que muita gente me indica, assim, desde sempre. Tanto aqui no canal, nos comentários, quanto em redes sociais. Faz resenha de Percy Jackson, faz leitura conjunta. E eu não me interesso, gente, desculpa. Eu sei que deve ser super legal e tal, mas hoje em dia eu não estou mais na vibe de ler esse tipo de livros. Pode ser que, né, nunca diga não. Pode ser que eu venha ler, pode ser que eu venha ler Percy Jackson e virar fã louca, mas hoje em dia eu não tô mais nessa vibe, nesse clima. Mas também tem uma outra série que todo mundo fica falando pra eu ler, pra eu terminar, que é Os Instrumentos Mortais. Essa série também eu tenho a mesma sensação. Eu tenho os livros aqui, eu li o primeiro, gostei, mas eu li em 2013. Então, em 2013, eu tinha outro gosto, meu gosto foi mudando com o tempo. A gente também tem fases de leitura, né? Então, naquela época, se eu tivesse lido toda a série, eu não li porque eu não tinha os livros,
livros, mas se eu tivesse lido tudo, provavelmente eu tinha adorado, tinha ficado marcado no meu coração. Hoje em dia eu seria defensora da série. Como eu não li e hoje em dia eu já não tô mais tanto nesse clima, então não rola, sabe? Pergunta número 10. Nananão, mania de escrita. Alguma coisa que um autor ou autores fazem que te deixam pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Vem cá, pede pra outra pessoa escrever essa parte. Eu vou ter que dizer pra vocês aquele clichê que existe em quase todo livro de romance de época ou livro erótico, que é aquela frase, ela soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Nesse livro isso aparece umas 4 ou 5 vezes com a protagonista. Ela solta o ar que não sabia que estava prendendo umas 4 ou 5 vezes no livro. E exatamente essa frase, assim, às vezes muda uma coisinha de nada e ela ainda supõe que o protagonista também estava prendendo o ar. Então ela ainda narra por ele, né? Porque é narrado em primeira pessoa, então ela ainda fala: ah, e nesse momento ele soltou o ar que ele provavelmente não sabia que estava prendendo. Como assim, gente? Ai, desculpa, mas sério, pede pra outra pessoa escrever essa parte. Pergunta número 11. Livro Nananão. Um livro que não devia nem ter existido. Nossa, essa foi difícil, tá, gente? Porque é muito difícil eu não gostar de nada de um livro, tipo, querer jogar ele pela janela e não quero ver esse livro nunca mais na minha vida, sabe? Mas eu escolhi este aqui, que é o Teorema Catherine, do John Green, que foi um dos livros que eu, cara, menos gostei, sei lá, na vida, talvez? Não sei. Mas assim, não gostei mesmo de todos dele. Eu acho que esse pra mim foi o mais fraco, todos que eu li, claro, eu li alguns. Mas esse aqui eu empurrei muito, eu só não abandonei porque eu tenho um pouco de esperança, assim, sempre, de que vai melhorar, de que vai me surpreender, de que vai ter alguma coisa além, que no final vai ser demais, mas não curti, e eu não sei nem por que eu ainda tenho ele na estante, mas eu vou juntar alguns livros do John Green aqui até pra doar. Eu sempre junto livros pra doar pras escolas. Pergunta número 12 e penúltima pergunta. Vilão Nananão. Um vilão que não valeu nem o palito de limpar o dente, de tão fraco que foi. Eu também fiquei bem indecisa nesse quesito, porque os livros que tem vilão geralmente são livros, sei lá, ou de fantasia, ou de terror, ou não sei, um vilão assim muito específico, tipo este aqui é um vilão, sabe? Eu escolhi o Frankenstein, mas não é exatamente isso, sabe? Mas o Frankenstein, na primeira vez que eu li, que eu acho que foi lá pra 2009 ou 2010, não lembro mais, mas foi na época da faculdade, e eu lembro que eu tinha uma ideia completamente diferente do Frankenstein, sabe? Outra coisa, eu achava que Frankenstein era, assim, uma criatura terrível e assim, sabe? Sempre me remetia a terror, a filmes de terror. Só que, na realidade, quando eu li o livro, não é que eu me decepcionei, na realidade, eu amo esse livro, mas eu fiquei meio assim, nossa, então não é tão vilão assim, né? Olha só a situação dele. E me fez refletir muito sobre a condição do Frankenstein na história, sabe? Não considero exatamente um vilão, e é exatamente por isso que eu tô falando pra vocês, que é um tipo de monstro que não chega a ser um vilão, sabe? E a última pergunta, pergunta número 13, autor Nananão. Um autor que você teve uma experiência ruim de leitura. Gente, esse foi dificílimo, e eu já tô pedindo desculpa já, porque eu sei que muita gente vai ficar triste, chateada e vai querer me tacar pedra, mas calma, espera a explicação, ouve direitinho, assista esse vídeo com atenção, tá? Se prepara. O primeiro livro que eu li desse autor foi este aqui, o Duas Narrativas Fantásticas, A Dócil e o Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. E quando eu li esse livro, eu tinha altas expectativas com o autor. Eu fiquei assim, nossa, vou ler alguma coisa do Dostoiévski. E, sabe, foi uma quebra de expectativas total, porque apesar de eu ter gostado do livro, vocês vão ver aqui, ou não vão ver, né, por conta do brilho, que tem algumas marcações que eu fiz aqui até de post-it, de partes que eu achei sensacionais, mas no geral foi, assim, menos do que eu esperava. Foi um pouco aquém, não sei porquê, mas atualmente eu estou lendo outro livro dele, que é Os Irmãos Karamazov, e eu estou apaixonada pela escrita. Eu não sei porque eu não li antes. Eu tô apaixonada pela narrativa e eu não sei o que aconteceu com este livro, mas graças a Deus eu, né, fui dar uma chance a outro livro dele, porque se eu fosse só por esse aqui, talvez eu demorasse mais 1, 2 anos a pegar outra coisa do autor, se eu fosse me basear só na minha experiência com esse livro. Então, que bom que eu dei uma outra oportunidade a outra obra dele e pude conhecer melhor a escrita do autor, mas a primeira impressão que eu tive, a primeira experiência, assim, não foi tão boa. Ufa! E é isso então, gente. Essas foram as 13 perguntinhas, né, os 13 tópicos dessa tag. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante comentando sobre esses livros. Não me levem a mal se eu falei de algum autor, de algum livro, enfim, de algum gênero que vocês gostam, amam. Não se sintam ofendidos de forma nenhuma. Isso aqui é só uma tag. O importante mesmo é ler, encontrar o tipo de leitura, o autor, o tipo de enredo, enfim, o tipo de gênero de livro que você gosta e seguir em frente. E obrigada por assistirem até aqui. Se você
gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Nuvem Literária. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!